Som, som. Bom dia, você que está presente aqui. Mais um domingo, mais um dia para a gente refletir na palavra do Senhor, refletir nas ministrações que o Senhor traz para a nossa vida, nossa caminhada, nossa peregrinação. Quero convidar você que me assiste, me ouve agora, a entender que o Senhor é soberano e que sobre o Senhor, no Senhor, do Senhor, para o Senhor são todas as coisas, inclusive eu e você. E que Deus tem um propósito e cumpre a nós, cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não existimos aleatoriamente, nós não existimos à toa. Nós somos criados. E a palavra de Deus nos faz entender que nós somos criados para a glória do seu nome, para louvor da sua glória. Então, a primeira coisa a entendermos é que nós existimos para o louvor da glória do Senhor, para louvar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para reconhecer a sua soberania, para dependermos da sua graça em submissão a Ele. E sabendo que essas coisas são dessa forma, eu quero convidar a você a refletir um pouco numa palavra muito própria, é muito linda, sobre essa questão do serviço, essa questão de estar em submissão ao Senhor. Como diz a palavra, o texto em obediência, não é? Mas vou ler um versículo só e depois a gente vai refletir no contexto. O versículo está em Gênesis capítulo 22, o versículo 8, e em Gênesis capítulo 22, verso 8, a Bíblia diz assim: E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deixa eu repetir. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. E essa é uma palavra num contexto onde Deus havia chamado Abraão e dito assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a expressão é único filho, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar, e ali dá-o em holocausto. Ou sacrifica-o em holocausto. E a palavra holocausto significa uma oferta, dentre outras variações do significado, uma oferta ao Senhor. Então Deus está dizendo assim: Abraão, vai para um monte, um local que eu vou te mostrar, e oferece o seu filho em oferta a mim. E a gente só oferta para o outro, só oferta àquele a que nós reverenciamos, ou a que nós adoramos, ou a que nós achamos que são superiores a nós. Nós entendemos que é assim. Então, quando o Senhor disse a Abraão: oferece o teu filho em oferta a mim, é como uma provação para dizer assim: vamos ver se você entende que eu sou mais importante do que o seu filho, seu único filho. E a Bíblia diz que então na manhã seguinte ele se levantou, ele amarrou o jumento, juntou a lenha, o fogo, juntou tudo, chamou seus servos, pegou seu filho e caminharam 3 dias. Depois de 3 dias ele disse aos servos, 2 servos, fiquem aqui e eu vou até ali sacrificar. E depois que ele usa a expressão, nós vamos ali sacrificar e então sacrificaremos e voltaremos a vós. Caminha mais um pouco, então, coloca a lenha, faz o altar, as pedras, a lenha, amarra o filho, coloca sobre a lenha, sobre o altar, e ele vai imolar o seu filho, quando então um anjo, o Senhor, lhe aparece e diz: Abraão, não faça isso, não faça isso. E é nesse contexto em que o filho fica assim, perguntando: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o machado,
mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Então o Senhor disse, Deus proverá. O Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Deus proverá. Acho que ele sabia que de alguma maneira o mesmo Deus que houvera de prover, ou que havia providenciado o seu filho quando ele tinha 100 anos de idade, era o mesmo Deus que o chamava agora. E o mesmo Deus que dá e que tira, pode dar de novo. Pode fazer ressuscitar, pode fazer brotar outros, como no caso de Jó, mas é o mesmo Senhor Todo-Poderoso que tinha uma promessa e que nessa promessa ele caminhava. E eu creio que Abraão não está olhando necessariamente para Deus, o que Deus está lhe pedindo, mas ele está olhando para a soberania de Deus a partir da própria promessa que lhe era feita. Isso é fé. E isso é fé. E então ele disse, nós vamos sacrificar e depois tornaremos a vós. Ele não está dizendo que eu vou sacrificar e volto. Ele diz, estou levando meu filho e voltarei com o meu filho. Não sei como, mas isso é fé. É saber que ele iria obedecer a Deus e que o resultado da obediência seria ele voltar com seu filho da mesma maneira como lhe fora prometido tempos e tempos atrás, e sistematicamente. A questão é se nós podemos crer, e se você pode crer, na providência de Deus em qualquer situação. E se nós podemos crer que a providência de Deus, que o Deus que nos pede algo, Ele é soberano e capaz o bastante de nos providenciar aquilo que nós precisamos. E que o mesmo Deus que é soberano, Deus da providência, é um Deus que honra a sua palavra, que zela sobre ela e a faz cumprir, e que na promessa do Senhor, Abraão teria o seu filho e seria uma grande nação. É como nós podemos olhar para a promessa de Deus. E é como nós podemos relacionar com o Deus que é soberano e que é todo-poderoso, que é o Deus da verdade, e que Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir, e Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passa. Que o último ponto dessa palavra se cumpre. E nesse contexto de visão da promessa, da caminhada com Deus, Abraão disse, Deus proverá. Nós somos chamados a viver por fé. Nós somos chamados a crer na palavra do Senhor e não duvidar. Nós somos chamados a crer que a palavra do Senhor, ela é revelada pelo próprio Senhor, e que essa palavra revelada pelo próprio Senhor, ela vem daquele que é soberano. E que Ele pode todas as coisas e que tudo é dele. Sabe? Uma das consciências que permitiam que Abraão vivesse essa realidade é pensar o seguinte, olha, o meu filho, e ele usa essa expressão, meu filho. E quando Deus diz a ele, teu filho, teu único filho, ele usa a expressão, meu filho, meu filho. Ele está dizendo e lembrando que, na verdade, esse filho que ele tanto amava, que havia nascido quando ele tinha 100 anos de idade,
E esse filho que ele tanto amava, antes de ser dele, era do Senhor. Ele se levanta naquela manhã, certo de que aquele que é soberano havia pedido algo que era muito custoso, que era o maior tesouro que ele tinha. Mas esse é soberano para pedir isso. E é soberano para mudar as circunstâncias. Qual que é o desafio? O desafio é nos identificarmos com Deus. E nesse texto, o desafio é nos identificarmos com os próprios atos do Senhor. Veja só que ele diz no texto que nós lemos: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. A oferta é para Deus. O holocausto é para Deus. O cordeiro do sacrifício é uma oferta para Deus. E quando Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Deus se satisfará a si mesmo na oferta. Deus se satisfará a si mesmo no holocausto. Deus satisfará a si mesmo no cordeiro. Ele está olhando para Jesus e está dizendo que esse Senhor, Ele mesmo providenciaria o seu Filho como cordeiro, como sacrifício, e que a justiça de Deus iria ser satisfeita no sangue do cordeiro, ou seja, no sacrifício de Cristo. Isaac não era o cordeiro de Deus, Isaac era o tesouro de Abraão. Isaac não era o salvador do mundo. Isaac era o filho da promessa a Abraão. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas Jesus é o salvador do mundo. E para satisfazer ao Senhor, não seria Isaac. Para satisfazer ao Pai, não seria o sangue de Isaac, mas para satisfazer ao Pai seria o sangue do Cordeiro. Por isso Deus providenciará para si mesmo o cordeiro. E Deus se satisfaz, a si providencia Cristo, o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado na cruz, que vai ser sacrificado, para que então, sim, nenhum Isaac precise morrer mais como sacrifício ao Senhor. Mas para que todo esse bem que nós pensamos que temos, que somos e para o que existimos, esteja no altar do Senhor. Deus providenciou para si mesmo o Cordeiro em Cristo, conforme Abraão disse. E a sequência do texto diz que Deus providenciou um cordeiro para ser imolado. E Deus providenciou para si o cordeiro, para que nós nos identifiquemos com esse cordeiro. Não com Isaac, que é um tipo, mas com Jesus, que é o cordeiro, providência de Deus. Por isso essa palavra é tão linda, porque ela nos chama a atenção de para o que existimos, de para que existimos. É que nós existimos para que, na verdade, reconheçamos que o sacrifício do Cordeiro é suficiente para aplacar toda a ira que é levantada com o nosso pecado e para trazer a justiça de Deus que odeia o pecado e nós possamos ser livres. Esta era mais uma das características do holocausto, que era a oferta para o sacrifício para perdão de pecados. E o sangue do Cordeiro, ao longo da história de Israel, era derramado para perdão de pecados.
Então Deus providencia para si o Cordeiro, conforme diz Abraão, e esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifesta, é levado à cruz. Deus traz a justiça na sua morte e Deus traz a vida na sua ressurreição, para que então nós nos identifiquemos com o tipo do Isaac, mas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sirvamos a Cristo, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser. A única resposta que podemos dar nesse contexto é de gratidão ao Senhor. É dizer, Senhor, o Senhor não quer meu sacrifício de sangue, o Senhor não quer meu sacrifício de destruição de mim mesmo, o Senhor não quer que eu me acabe como ser humano, mas o Senhor quer me dar vida na justiça do Cordeiro providenciado por ti mesmo em Cristo, e é nisso que eu creio. A resposta é adoração, santidade. A resposta é quebrantamento e dizer, Senhor, muito obrigado, eu sou teu. Eu entendo que o Senhor não quer a minha morte, como não quis de Isaac, mas quer a minha vida. E para isso o Senhor providencia o Cordeiro que me livra da condenação e da morte. Aleluia. Você pode entender isso? Você pode compreender essas coisas? E você pode colocar o seu coração no altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, quero andar com o Senhor, quero adorar ao Senhor, porque o Senhor é Deus que derrama em meu coração coisas tão preciosas. A justiça do Senhor, a ira aplacada pelo sacrifício do Cordeiro, que me salva, que me cura e que me liberta. Eu creio nisso. Vamos orar? Vamos orar. Pai bendito, adoro o teu nome, Senhor. Reconheço que se estou aqui hoje é por causa da tua misericórdia. Que se posso adorar ao Senhor é por causa que o Senhor me abriu o caminho vivo e novo em Cristo, na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Isaac não precisou morrer, como eu não preciso morrer, porque Cristo tomou o meu lugar. Obrigado, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu quero, Senhor, adorar ao Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira meu pecado e me liberta da escravidão e da morte. Eu creio nisso. Peço tua bênção, tua direção. Fortalece-me, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém.